Boa noite, gente. Mais animado, boa noite. Outra vez, boa noite. Só para animar um pouquinho, o nosso tema 2012, UFOs e o final dos tempos. Meu nome é Nelson Vilhena Granado, não sou médico, eu sou hipnólogo, sou ufólogo, sou ex-professor de física e de matemática circunstancialmente, e de biologia, porque fizemos a faculdade de medicina lá na USP e demos aula de biologia também. Foi circunstancial, né? Eu lembro, voltando ao que falamos já algumas vezes aqui no Cosmos, e já estamos no Cosmos 10. Sim. Eu só estou querendo fazer as continhas, porque eu quero estar aqui no Cosmos 12. É isso? O Cosmos 12. O Cosmos 12 vai ser realizado em julho de 2013. Por isso que eu quero falar hoje sobre 2012, onde na internet, na mídia, em grupos, em seitas, em instituições, em grupelhos, tanto se fala em calendário maia, em Nibiru, em final dos tempos, fim do mundo e outras coisas terríveis por aí. E vamos tentar comentar dentro desse tempo que para nós é exíguo, mas vamos tentar, exíguo quer dizer pequeno, vamos tentar comentar rapidamente, dentro do possível. Fazer algumas abordagens sobre o significado, o que é, por que 2012, por que esses vulcões e terremotos e tsunamis estão acontecendo, supondo também que seja verdadeira essa inter-relação de ocorrências com o 2012, por que os UFOs cada vez aparecem mais intensamente, mais frequentemente aqui para nós. Como o evento Cosmos há anos fala de astronomia e ufologia, eu não preciso me preocupar em dizer que eu acredito, melhor, eu não acredito em disco voador, desculpa, eu tenho certeza, são coisas diferentes, eu não creio, para mim não é crença, para mim é um fato, mesmo que eu não tivesse visto, quer dizer que nós tivemos diversos avistamentos, eu iria concluir de uma forma certeira, segura, madura, consciente e confiante, que é óbvio, é necessário, é inteligível, que há muitas e muitas e muitas espécies vivas fora do planeta Terra. É claro que o professor que aqui antecedeu, ele foi correto, gostei muito da aula dele, brilhante, espetacular. Cumprimentei de uma forma efusiva, assim, e faria novamente, porque ele foi brilhante. Só que eu vou falar dos discos voadores com certeza, eventualmente. Mas, vamos lá. Senão eu fico conversando há muito tempo, e o gênero aqui me cobra, vai, não dá tempo. No final eu acabo não terminando o tema. Gente, vamos brincar com um peão. Eu sempre imagino uma situação ou de balanço do parque para falar de ressonância, de sintonia, de sistemas oscilantes. Eu quero falar um pouquinho de peão. Muitos dos garotos, talvez até algumas meninas, soltaram peão quando crianças, talvez ainda hoje. O peão, a gente coloca aquela cordinha e joga, e nós já percebemos como o peão se movimenta. Primeiro, a gente sabe da prática, ele tem um movimento em torno desse eixo central dele chamado rotação, não é isto? É um movimento de rotação, mas além do movimento de rotação, esse peão, ele descreve, por exemplo, uma circunferência em torno de algum ponto imaginário, que é a translação. Mas aquele eixo que vai da cabecinha dele até a ponta do peão, que está no chão, no solo, esse eixo raramente ele fica em pezinho na vertical. Ele sempre tem um movimento de bamboleio. É um outro movimento. E além do movimento de bamboleio,
que é chamado de precessão. Ele também tem, durante o movimento de precessão, ele tem um bamboleiozinho secundário, que é chamado de, eu vou chamar de nutação. Agora imaginem, e eu já citei diversos movimentos para o peão. Basta jogarmos peão para percebermos na prática. Agora vou supor que esse peão seja jogado em cima dessa mesa. Se o peão for jogado nessa mesa, com todos esses movimentos, e alguém pegar essa mesa e caminhar com o peão rodando aqui em cima, você percebe que o peão vai ter aqueles movimentos todos que eu citei, mais o da mesa. Imagine agora que essa mesa, ao invés de ter apenas a translação, essa mesa tem um movimento de bamboleio, de precessão. O peão vai ter mais esse movimento. E assim por diante, cada um dos movimentos onde o peão está, vão ser acrescidos a ele. Pois bem, assim acontece com o planeta Terra. O planeta Terra tem exatamente tudo isso e muito mais. O planeta Terra é um peão que gira em torno de um eixo, é um movimento de rotação, assim bastante rapidamente, e mesmo porque quem iria falar sobre isso no outro dia é o professor que acabou de dar aquela aula maravilhosa. Esse movimento de rotação é que determina o dia de 24 horas. É um movimento de rotação. O movimento de translação, esse movimento em torno do Sol, é o tempo de um ano. É isso mesmo, gente? O movimento de precessão, que na verdade quando o peão gira assim, o movimento de precessão, ele é ao contrário, também existe para o planeta Terra. Só que não demora um dia, um ano. Demora muito mais tempo. Por volta de 26 mil anos para esse eixo da Terra, do peão Terra, fazer uma volta completa, sair de um ponto e voltar até aquele outro ponto, o ponto inicial. 26 mil anos. Esse movimento, eu repito, é chamado de precessão. Um detalhe interessante é que esses movimentos todos estão sendo incorporados pela Terra, e a Terra tem outros também. Eu não vou comentar, a coisa iria deslanchar para outros caminhos, mas o Sol, o sistema solar todo, também caminha, e a Terra está junto. O Sol também tem movimentos de bamboleio, e a Terra também vai estar junto. O Sol, o sistema solar, dá uma volta em torno da galáxia, da Via Láctea, e a Terra também está junto. Todos esses movimentos. Eu vou me preocupar com esses primeiros 3 movimentos, principalmente com a precessão, para falar do calendário maia rapidamente. E não vou... Hoje eu prometo que eu não vou passar da meia-noite. Prometo. Eu tenho aqui 2 pessoas que ficam, mas está certo, bem tranquilamente. Gente, acontece que o eixo do planeta Terra, esse eixo de rotação, onde para o peão tem aquele pininho, aquele preguinho, aquele pedacinho de ferro, esse eixo ele não tem, o lugar onde a Terra gira, onde o peão gira, o plano onde a Terra se movimenta em torno do Sol, é chamado plano da eclíptica. E a Terra, ela não tem um eixo de giro perpendicular, normal, perpendicular, como eu estou agora em relação a este tablado. Não é. Ela tem uma pequena inclinação. E essa inclinação, por volta de 23 graus e alguma coisa, 23 graus e alguma coisa, é essa inclinação do eixo em relação à eclíptica. Pois bem, quando o peão gira, e o eixo tem essa direção, formando um ângulo de 23 graus, é exatamente este movimento daqui, desse eixo que vai demorar 26 mil anos. Não se sabe como um povo que habitava e não habita mais na região da América Central, que equivale hoje ao México, e a América Central mesmo também, chamado Tolteca, por volta de 5 mil anos,
e que posteriormente desapareceu, esse povo tolteca, mas deixou uma cultura para um outro povo chamado Olmeca, e que depois, só depois é que vieram os maias, os incas e os astecas. Então, tolteca, há cerca de 5.000 anos, já sabia, esse povo já sabia calcular o tempo que esse eixo fazia esse movimento de 26.000 anos, a precessão dos equinócios. O nome equinócio também o professor iria falar outro dia, mas equivalente, equipotente, equilátero, equiângulo, quer dizer, quer dizer igual, nócio quer dizer noite, equinócio quer dizer um dia, um certo momento em que a noite do planeta Terra e o dia tem a mesma duração. E é porque constitui o início dessa medida de 26 anos, da precessão, exatamente o momento de um certo equinócio. Pois bem, a lenda ou aquilo que foi descoberto a partir de coletas e informações dos registros deixados pelos toltecas, pelos olmecas, pelos maias, é que depois de um certo tempo o planeta Terra atravessava certas situações complicadas e depois, um momento eu vou colocar nesses termos, eu não tenho como provar, gente. É isso que reza os ensinamentos, as informações que estão nos registros dos toltecas, dos maias, dos astecas. Depois de algum tempo, então, havia um certo momento de conturbação planetária, depois vinha um certo momento de bonança. Tempestade e bonança, tempestade e bonança. Em cada ciclo de 26.000 anos, aconteceu isso e foi registrado nesses arquivos deixados por esses povos antigos. Então, os toltecas, e não se sabe como eles conseguiram essas informações, eu vou dar uma suposição logo mais, vou dizer que devem ser amigos de fora, que vieram com as informações para que eles pudessem fazer todos aqueles registros. Pois bem, eles fizeram o seguinte, eles dividiram esse tempo de 26.000 anos, circunstancialmente, não se sabe porquê, eu não sei porquê, mas eles dividiram em 5 fases, em 5 eras. Vamos chamar de primeira era, há 26.000 anos, quando eles começaram a medir o tempo, e 26.000 dividido por 5, deve dar quanto? 5.200 aproximadamente? 5.200. Na verdade não é exato, são outros valores, mas é aproximado. Então, depois de 5.200 anos, ou quase isto, o planeta Terra atravessou momentos de conturbação geológica, com conturbação de geadas, de neve, de gelo, de vulcões, de terremotos. Aí passou tempestade, a bonança. Mais 5.200 anos, já é a segunda fase, eu falei em 5, né? Mais 5.200 anos, também começaram a acontecer tais coisas. É a tempestade. Depois, na terceira fase, a mesma coisa, e isso ciclicamente foi sendo repetido. Até por volta de 3.100 anos antes de Cristo. Antes de Cristo, no nosso calendário, portanto, foi percebido que havia também naquela época uma conturbação bastante grande a nível planetário ou em nível planetário. De 3.100 antes de Cristo até o dia de hoje, já se passaram praticamente 5.200 anos. E se já se passaram 5.200 anos, por essas previsões, por esses registros lá de trás dos toltecas, que foi incorporado à cultura maia, estaria na hora de acontecer também algo muito parecido com aquelas tempestades que aconteceram no passado. E então, os calendários, que não importa o nome, calendário, na verdade, é uma medição do tempo a partir de coisas que são observadas na história. Por isso a gente tem
um calendário de hora de 60 minutos, a gente tem um dia após dia, a gente tem um ano de 365 dias, e assim por diante. O calendário é um referencial para o homem se disciplinar em suas atividades. E o tal calendário, que tinha 5 fases, 5 eras, está na hora, de acordo com isso que aconteceu há cerca de 26 mil anos, está na hora da última fase, da última era. A 5ª era está no final. E pelos cálculos daqueles homens, aqueles seres lá de trás, repito, e não se sabe como é que eles conseguiram, sem a tecnologia que se tem hoje, conseguiram calcular a precessão, o tempo do equinócio, o tempo dessa precessão, com tanta precisão. Mas calcularam. E aonde vai desembocar isso? Vai desembocar em 2012. Então, 2012, o que é que tem de novidade? Ele é depois de 2011. É antes de 2013. E nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Entretanto, gente, uma coisa que nos surpreende é que aqueles toltecas que passaram as informações e eles desapareceram para os olmecas, que desapareceram para os maias, os incas e os astecas, esses sim pegaram coisas já feitas anteriormente, mas não tinham a habilidade matemática, física, científica, astronômica de calcular aquilo que já tinha sido calculado antes. Simplesmente eles pegaram alguma coisa feita e começaram a usar como receita. Ao fazermos bolo, eu posso usar a receita, não sei porquê, mas funciona. Foi o que eles fizeram. E essas receitas que foram transmitidas a partir dos maias, para nós, os maias, astecas, incas, para nós, começaram a ter alguns aspectos meio doentios, eu vou chamar assim, na minha visão de hoje. Como os astecas tinham medo do que poderia acontecer no final de cada fase, e quem tem medo, por exemplo, começa a fazer sacrifícios humanos, e eles fizeram sacrifícios barbaríssimos. Pegaram um cara vivo e pegavam o coração do cara batendo para oferecer aos deuses, com o pedido de não serem tão machucados pelas tempestades que eu citei no final de cada era. Por isso que eles fizeram tantas barbaridades. É a incultura, é o medo, é o desespero. Como nós também poderemos hoje, alguém pode, por exemplo, fazer culturas ou cultuações ou invocações sem saber porquê, e a gente começa a adorar, etc., para não ferir suscetibilidades. Eu quero deixar claro, repito pela enésima vez, que eu mesmo não tenho vinculação com grupo religioso algum, nem político, nem desportivo e nem empregatício. Então, de qualquer forma, chegaram a nós as informações que foram passadas pelos maias, e os estudiosos, ao pegarem esse calendário, aqueles registros chamados de maias, mas que na verdade é tolteca, ao pegarem isso, começaram a perceber que haviam profecias lá de trás, ou havia informações. E os autores mais modernos, do século XX para cá, começaram a fazer divagações, profetizações, a partir daquelas informações. Isso não quer dizer que eles disseram, eles afirmaram que iria acontecer tal coisa em tal época. Houve isso lá, mas não quer dizer que tenha que acontecer. E o fato interessante, que não foram só eles que disseram que nessa época do começo do século XXI, onde nós estamos, e aqui, provável que, se não todos, a imensa maioria nasceu no século passado. Não estou vendo ninguém que nasceu em 2001, 2002 aqui. Todos nós somos do milênio passado. Pois bem, essas informações
que os nossos irmãos no milênio, no século passado, começaram a pesquisar nos registros maias e astecas, começaram a ser escritos e imaginados como sendo profecias, eventualmente até catastróficas. Catastróficas, porque se já houve algo nos registros deles das tempestades, talvez acontecesse agora. Mas vamos analisar rapidamente o que está acontecendo agora no finalzinho do século XX e começo do século XXI. Está acontecendo que o planeta Terra, por exemplo, tem uma população de quase 7 bilhões de pessoas. Quase 7 bilhões de pessoas consumindo, por exemplo, combustível orgânico, por exemplo, gastando água, por exemplo, fazendo queimadas, por exemplo, fazendo uma série de distorções no planeta, como se fôssemos nós mesmos, que são nossos irmãos, não são eles, somos nós, como se fôssemos vírus, uma praga muito séria na pele do planeta Terra, na crosta do planeta Terra, distorcendo, destruindo, mutilando. E ao fazer tudo isso, 7 bilhões quase, as emissões de gases crescendo. E quando as emissões de gases crescem, a temperatura do planeta começa a se alterar. O degelo é um fato incontestável, começa a acontecer. E agora eu quero utilizar este argumento, essas informações que nós temos, com aqueles balanços do planeta Terra. Gente, se eu pego agora essa mesa, e uma vez aconteceu isso aqui, Gênero, eu fui brincar aqui e derrubei a água. Quando eu pego isso, a mesa, e começo a balançar, se houver corpos aqui em cima, e há, eles começam a se ajustar para chegarem a uma conformação física de ajuste. Isto acontece no planeta Terra também. Com os balanços da precessão, ao contrário, com o balanço da nutação, com a gravidade da Lua e do Sol, por exemplo, com as marés, o solo do planeta, todo o planeta começa a se ajustar gradativamente com o tempo. E nesses ajustes, a crosta que não é sólida, ela está, na verdade, a crosta é sólida, mas está apoiada em mantos ou em mantas mais fluidas internamente, cheio de camadas, com muitas camadas. Essas camadas começam a se ajustar em posições adequadas a partir desses balanços. Só que novamente, com a emissão de gases, com o derretimento de gelo, e não só das calotas, as montanhas, há muitas montanhas hoje, cujos picos eram cheios de neve, e hoje estão desnudas de neve. Para onde vai essa água? Para o mar. E ao caminhar para o mar, o que acontece? Uma quantidade, toneladas e milhares ou milhões de toneladas de água vão se escoar para todo o planeta, e ao se escoar para todo o planeta, as pressões, as forças, o peso vai se redistribuir em situações que anteriormente não havia, ou não haviam. E essas novas pressões são pressões que são transmitidas ao centro do planeta Terra, a essas crostas, e essas crostas começam a se ajustar. E quando se ajustam, o que acontece? Elas se movimentam, os gases lá de dentro começam a escapar numa coisa chamada vulcão. E esses vulcões podem ser vulcões do tipo que há aqui no Chile, ou lá não é na Finlândia, não lembro, onde deu problema lá perto lá na Europa, onde uma quantidade muito grande de voos teve que ser cancelado mais de uma vez, desde o ano passado e agora também, há pouco tempo, devido a esses ajustes, devido ao escoamento desses gases internamente lá para fora. Quando esses vulcões, ao invés de serem ou de estarem, por exemplo, fora, soltando poluentes, gases para a atmosfera, se eles estiverem dentro do mar,
E se, por exemplo, não só o vulcão, mas os ajustes forem muito grandes, ocorre um terremoto dentro do mar. E o terremoto dentro do mar é uma energia fantástica que vai ser liberada e quem vai receber essa energia é a água. E quando a água recebe energia, quando tudo recebe energia, essa energia é espalhada na forma de onda que vai, por exemplo, causar muito problema nos lugares do Japão, por exemplo. E será que só lá... não, alguns poucos anos lá na Tailândia, lá na Ásia, outros lugares aconteceram isso, e cada vez mais. Isso está ligado a calendário maia? Não, somos nós, gente. Somos nós. Desculpem essa doença que complica a crosta terrestre, criando subcondições de vida. E nós sabemos disso. Nós sabemos disso, e será que a gente faz a nossa parte? Cada um de nós faz a nossa parte? Será que eu sou daqueles que vou pensar na andorinha que apaga o incêndio da floresta com a gotinha que está no bico? Que não vai apagar o incêndio, mas faz a parte dela? Nós temos que fazer desse jeito. Nós temos que nos alterar. Nós temos que nos ajustar em termos de consciência. Mas vamos prosseguir um pouquinho mais. Pois bem, essa quantidade imensa de informações que está chegando a partir lá do calendário maia, a quantidade imensa de informações que chega no mundo todo, com ajustes, com queimadas, com variação de clima, com a temperatura da água do mar mudando drasticamente, com o degelo das calotas polares, com o degelo de gelos que estavam nas montanhas, com essa nova estruturação do planeta, ele tem que se ajustar mais e mais. Será que pararam os vulcões, os terremotos? Claro que não. E vão continuar sim, com problemas seríssimos. E eu não estou fazendo profecia alguma, gente. Mesmo porque profecia, que podem ser várias, podem ser profecias cósmicas, quando se calcula por meio de uma astronomia com matemática, saber quando um bólido de fora vai se chocar ou passar perto da Terra. Isso já aconteceu? Já aconteceu. Foi citada aqui ainda hoje uma possível ou provável causa da destruição, da extinção de uma quantidade muito grande de vida aqui no planeta Terra, entre as quais dos dinossauros há 65 milhões de anos. Mas acontece que nós estamos hoje não apenas sabendo de cálculos astronômicos, nós estamos vendo o que nós fazemos aqui na Terra, uma forma de não preciso de profecia para saber que as coisas estão sendo complicadas. Mas veja só, e será que o dia 12 de dezembro, 20 de dezembro de 2012, não tem nada a ver, gente. Repito, em 2013, eu gostaria de estar aqui no Cosmos, mesmo que eu não seja convidado, para cumprimentá-los. Até porque eu estou colocando a minha mão no fogo e falando, gente, tem muita pataquada, com todo respeito. E, além disso, surgem também as informações do tipo, mas tem um planeta, olha aí, meu amigo, um planeta chamado Nibiru. Nibiru, que rima com outras coisas incríveis por aí. Olha, gente, eu pensei, Nibiru rima com um gato do Jeová chamado Bilu. Já viu? E também com Embu, que apareceu um disco voador, que na verdade foi feito por alguém daqui, da Terra, não tem nada de disco voador, agora, sábado passado. Mas de qualquer forma, isso daí é uma opinião minha, mas vamos ver. Então, esses Nibirus, planeta X, meu amigo, e hercólogos e higienizadores, que vão causar problemas complicados na Terra. Será que o homem precisa de Nibiru para causar problema na Terra? Não, a gente é que causa. Nós temos que admitir com responsabilidade que nós somos os causadores desses desvios que há em termos de saneamento básico, de poluição e assim por diante. Nós é que temos que fazer por nós aquilo que nós causamos.
circunstancialmente, só para deixar essa ligação entre 2012 e o final dos tempos, que já vem já, eu quero falar de algumas pessoas incríveis, em particular do Mestre Jesus, que é um grande amigo. Mas vamos falar já sobre isto. Talvez até dê para falar sobre capela. Sim. Alguém que me perguntou aí. Gente, veja só. Nesse tempo todo, a quantidade de avistamentos, de testemunhos, de discos voadores no mundo aumenta gradativamente de forma intensa. Em 1954, 53, quando eu fazia o curso ginasial na cidade de Santos, eu testemunhei com coleguinhas verdadeiras manobras de objetos voadores, discos voadores, naquela época. Não havia OVNIs, e foi um nome muito depois. Muitas outras aparições testemunhamos, em particular em comunidade onde moramos, em Goiás. Em Goiás. De lá para cá, fomos buscar, Gevaer, Gêner, os ufólogos de modo geral, fomos buscar informações e mais informações, e essas informações chegam em cascata, em quantidade cada vez maiores, dizendo os discos voadores estão sendo observados por radares, pilotos, astronautas, por gente no mundo todo, por marcas nos terrenos de trigo no mundo todo também, e assim vai, exemplo após exemplo. Pois bem, então eu não vou me preocupar com o disco voador. Eu já falei que eu não acredito, eu tenho certeza. Se o calendário maia me fala que 2012 está aí, se nós estamos causando na Terra um problema de mudança climática muito intensa, e os discos voadores começam a aparecer cada vez mais intensamente, será que existe relação entre essas três vertentes do conhecimento nosso? Vocês sabem que quando os Estados Unidos, na década de 40, começaram a fazer experiências atômicas nos desertos, que eu não sei qual o nome, foi lá que começaram a surgir e começaram a avistar discos voadores em quantidade muito grande, e foi naquela região que também acabaram montando a tal Área 51. E de lá para cá, a quantidade de avistamentos e informações e de registros, inclusive registros oficiais das Forças Armadas do mundo todo, dizendo que os discos voadores estão aí. Mas por que eles estão aí? Porque em área de experiência com energia atômica, será que eles têm alguma coisa com a gente? Com certeza, tendo uma tecnologia absolutamente fora dos nossos padrões da física atual, para poderem viajar de 20, 30, 40, 200 anos-luz, numa tecnologia que eu desconheço. E chegar aqui, conversar com todo mundo, não naquela de telefonar para a namorada ou para a amante que está lá em Alfa Centauro, que vai demorar 4 anos e 27 para ir e para voltar. Não é isto. Eles têm uma tecnologia que eu não sei qual é. Também não sei nem como explico o que acontece. Eles estão aí por alguma causa, por algum motivo. Eu vou tentar rapidamente, porque eu sei que o tempo é exíguo, colocar um modelo do porquê que esses seres de fora estão aqui, não apenas da década de 40 para cá, mas estão em toda a história do planeta Terra. Os acadianos, os hititas, os judeus, os gregos, os chineses, os japoneses, os nórdicos, os índios dos Estados Unidos, lá na América do Norte, os índios da América Central, da América do Sul, todos os povos do mundo, em suas histórias, apresentam informações, ou apresentam dados em seus mitos, em seus rituais, de
deuses que nos visitaram, que nos visitaram, trazendo informações, trazendo cultura, trazendo vida. Como a maioria daqui, talvez a totalidade, seja cristã, eu vou dar um exemplo específico do cristianismo. Vou supor que seja verdadeiro. Se eu estivesse fazendo essa palestra lá em um lugar do Oriente Médio, eu ia falar do islamismo, dos islamitas. Mas de qualquer forma vale para eles também. Todas essas culturas, todos esses povos tiveram em sua história pregressa a visita de deuses que vieram trazer contribuição, que vieram trazer informações e que foram imaginadas como deuses, porque eles não entendiam quem eram aqueles que chegavam de fora com poderes incríveis. Que, por exemplo, Zacarias cita no livro O 12º Planeta, por exemplo. Quem eram esses seres de fora? Os deuses. E as religiões todas também falam dos deuses. Não apenas os povos, mas as religiões que surgiram em diversos lugares. Em particular, voltando a falar do cristianismo, ou da origem do cristianismo. Veja quanta coisa a gente teria que falar de Adão, Eva, etc., inclusive. Mas, quando Abraão, que veio lá de Ur, lá do Iraque, e foi até o Egito, depois voltou lá para perto de Salém, de Jerusalém, e teve uma esposa chamada Sara. Ele teve um filho com Sara, teve um outro filho com Agar, que era uma serviçal de Sara, teve mais 4 filhos com outra serviçal. Esse filho que ele teve com uma serviçal, com Agar, que foi chamado de Ismael, que foi jogado no deserto para ser comido pelos abutres. Esse Ismael sobreviveu e deu origem a um povo chamado ismaelita, que se transformou no povo árabe. E desse povo árabe, 600 anos depois de Cristo, nasce um indivíduo incrível chamado Maomé, Muhammad. O islamismo surgiu, portanto, de uma linhagem de Abraão. Abraão teve um caso com Quetura, com uma outra serviçal. Estou dando um exemplo só do cristianismo, da origem. E esse filho que teve com Quetura, teve 6 filhos. Um dos filhos deu origem a uma linhagem que se radicou na Pérsia, onde é o Irã. E lá na Pérsia nasceu um indivíduo, um homem, com muita capacidade mediúnica, inclusive, chamado Zaratustra. E surgiu essa religião, Zaratustrismo, que também é monoteísta, como o islamismo é monoteísta. Portanto, já são 2 grandes religiões que surgiram a partir de Abraão. De Abraão surgiu, na linhagem de Moisés, o mosaísmo, que dá origem a uma religião chamada judaísmo, que também é monocultura, tem um único Deus, é um único Deus. E a partir dessa linhagem de Moisés, lá adiante, surge o cristianismo, o nascimento de Jesus, no ano aproximado, -7, -6 antes de Cristo ele nasceu. Vocês não perceberam, mas ele nasceu antes da origem do calendário. É um negócio meio maluco, mas qualquer dia a gente pode falar sobre isso. O professor também pode. Gente, foram 4 grandes religiões monoteístas que surgiram a partir de Abraão, e todas essas religiões falam da vinda de alguém especial no futuro, num certo momento. E, por exemplo, os judeus esperam a vinda de um Messias, porque para os judeus, para os da religião judaica, Jesus não foi o Messias, apesar de Mateus, que foi o primeiro dos evangelistas, destacar em seus escritos que Jesus era aquele Messias citado pelos profetas do Antigo Testamento, que os judeus esperavam e eles não reconheceram e não reconhecem até hoje.
Mas eles esperam que um certo momento, Yahvé, que é o Deus dos hebreus, envie o tal Messias para os momentos que estamos chegando. Eu tenho, inclusive, alguns pacientes que são judeus, um deles é rabino, e ele fala, o Messias está aí. Ou seja, para esses dias. Isso daí, de 2 anos para cá. A Igreja Católica Apostólica Romana fala, mas Jesus vem, isso é chamado de parousia, não é isto? Ele vai chegar. Os protestantes, os evangélicos falam, Jesus vem para salvar e vai arrebatar na visão deles. Os espíritas não comentam sobre isso, na verdade estão divididos, aqui há muitos espíritas, e depois vão conversar comigo, vão me xingar, mas a gente está aí para conversar. Os islamitas falam também, estão esperando também o enviado, um ser muito especial, enviado pelo Deus local, que é Alá. E esse enviado tem o nome de Mahdi. Os zoroastristas de Zoroastro, seguidores de Zoroastro, falam também que estamos chegando numa época que é o crepúsculo dos deuses. Crepúsculo dos deuses, porque a partir de um certo momento que está muito próximo, a Terra passará, após esse crepúsculo, a uma nova fase de sua vibração planetária total, uma época de ouro. Os espíritas falam também, sim, esqueci. Os espíritas falam que o planeta Terra está passando para um planeta de expiação, para ser um planeta de regeneração, qualquer coisa assim. Eu não sei a terminologia, preciso aprender essas coisas. Tem também, exato, a época de aquário que muda para uma hora, de peixes para aquário. Exatamente, até houve muitos trabalhos culturais nessa linha, com teatro e filmes, etc. Os jainistas, lá da Índia, falam não em crepúsculo dos deuses, mas falam no nascimento, no aparecimento de deuses. Ou seja, no momento mágico de mudar o planeta para alguma coisa. Os hindus falam também de um ser, eu não lembro o nome, Kalki, que também é um ser especial vindo para esse momento de mudança vibratória. Ora, gente, são muitos grupos religiosos. Eu comecei falando apenas do cristianismo, que veio do cristianismo, do islamismo, do Zoroastro e do judaísmo, que provém de Abraão, mas vale para todos os grupos religiosos. Os Hopi, que é um grupo indígena dos Estados Unidos, eles não falam em catástrofe, não. Eles falam, olha, virá sim um momento de paz que depende apenas do homem. Não depende de governo, não depende de ninguém, não depende de ET, de ninguém, depende de nós. Somos nós os responsáveis pela vida que aqui está. Nós somos os responsáveis por cada um de nossos passos. Somos como se fôssemos um piloto, um comandante de uma nave, de um avião, que ao invés de nós podemos deixar no piloto automático, numa certa altitude, velocidade, temperatura, pressão, rota, direção de movimento, e não me preocupar com o caminho e todos os dias viver com o piloto automático apenas vendo novela das 8, Gugu, etc. Com todo respeito. Mas nós podemos também entender o que? Peraí, o planeta Terra é feito por mim. Eu sou corresponsável por tudo o que acontece. Eu sou responsável pelo que acontece aqui nessa sala. Eu sou responsável pela minha caminhada. Eu sou o comandante, eu sou o piloto. Então, ao invés de deixar no piloto automático, de vez em quando olhar os painéis da cabine de controle, os olhos do avião, os radares, o rádio, os sensores, e nós temos esses sensores. Olhar qual é a caminhada que nós estamos fazendo no dia a dia. E quem é essa? Caminhada de quem? Só minha? Não, de todos.
Mas ao invés de olhar para os outros, eu vou olhar para mim. Porque se eu faço uma caminhada adequada, com respeito, com consciência, com certeza todos ganham com isso. Em particular nossos filhos e netos. Mas então, vejam quantos povos, quantos grupos religiosos falam do final dos tempos, de um final, de um momento especial que vai acontecer. Em particular, voltando ao cristianismo, eu teria que falar sobre o que você me perguntou, mas não vai dar. Eu até pensei, mas não tenho esse tempo. Não tenho esse tempo, mas gostaria. Um dia, podemos falar sobre, durante 9 horas, vale a pena, tá? Fechei o parênteses. Gente, o mestre, esse rapaz incrível, chamado Jesus, quando aqui esteve, isso eu já falei uma vez aqui, mas faz parte dessa abordagem de hoje. Quando aqui ele esteve, ele seguiu, ele fez questão de cumprir nele, na caminhada dele, ele fez questão de cumprir novamente aquilo que os profetas do Velho Testamento falaram para o Messias. Em particular, e isso eu também já falei, Mateus, que foi um escriba que foi da Receita Federal, brincando daquela época, porque ele era coletor de impostos. Mateus, quando escreveu o Evangelho de Mateus, fez questão de destacar nos textos do Evangelho de Mateus, que é o primeiro dos Evangelhos, são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus fez questão de frisar, olha, esse homem que eu sou seguidor, que eu sigo, esse Jesus que eu estou citando, ele está cumprindo as profecias dos profetas lá do nosso povo, tentando demonstrar para os judeus que Jesus era o Messias. Ele provou por A mais B. Chegou inclusive ao ponto do detalhe, quando na quinta-feira antes da crucificação, impressionante, bárbara que fizemos com aquele homem, quando Jesus estava chegando em Jerusalém, acompanhado dos seus apóstolos, ele percebeu que faltava uma coisa, porque alguém do Velho Testamento tinha dito que o Messias, quando fosse chegar em Jerusalém, ovacionado, iria entrar em Jerusalém montado numa burrica, num burrico. Até esse detalhe, como ele estava sem burrico, o que ele falou? Vem cá, pegou 2 apóstolos, vai ali, naquela aldeiazinha, naquela casa, pega um burrico, fala que é para mim, que está tudo bem. E até esse detalhe, um cara que faz isso, o cara que eu falei de Jesus, de uma forma carinhosa, tá? Que não adianta eu falar, e fazer o que tanta gente faz no mundo por aí. Gente, até esse detalhe, olha, se ele faz questão de cumprir nele aquilo que ele disse, ou que disseram em relação a ele, o que ele não fará, não faria e não fará para cumprir aquilo que ele próprio profetizou para ele. E o que é que ele profetizou? Muitas coisas. E tudo ele cumpriu, tudo. Todas as profecias, as promessas que ele fez, que ele falou, ele já cumpriu. Somente uma ainda não cumpriu. E esta uma ele deixou claro. Inclusive o livro de Mateus, capítulo 24, fala, olha, leia o capítulo 24 de Mateus. Leia o primeiro capítulo do Apocalipse, versículo 7, que fala, olha, ele vem, Jesus vem, por sobre as nuvens, e todos o verão, inclusive aqueles que o traspassaram, que o mataram, todos o verão. Alguém vai perguntar, mas e os israelitas? E os judeus? E os ateus? Como é que vai? Jesus vem? Jesus, a única coisa que ele não prometeu, que ele prometeu que ainda não foi cumprida, e é citada em 300 vezes, no mínimo, no Novo Testamento, é que ele vai voltar. Vou e voltarei. Ele diz no livro de João. E João é o 4º evangelista. João é o evangelista que destaca o aspecto cósmico, o aspecto divino, cósmico, espacial,
extraterrestre de Jesus. A ponto, podem anotar assim, no capítulo 8 de João, capítulo 8, versículo 23 e 24. Vou repetir para você que está anotando. Capítulo 8, versículo 23 e 24. Jesus diz assim: olha, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo e eu desse mundo não sou. Ora, o cara que fala isso está declarando, com impressão digital, assinando, carimbando. Eu sou extraterrestre, vós sois desse mundo e eu desse mundo não sou. Vós sois cá de baixo e eu sou lá de cima. Quem é que pode falar isso? Vós sois de Araçatuba, eu de Araçatuba não sou. Vós sois aqui, eu sou lá de São Paulo, de São Vicente. Eu estou dizendo que eu sou um extra-araçatubense. Jesus declarou claramente, por palavras, se é que a Bíblia está correta. E se for verdade, eu estou supondo que seja verdadeiro, essa declaração, verdadeira essa declaração, ele deixou claro que é extraterrestre. Agora, se ele era extraterrestre, e ele disse assim, passarão ou passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ele deixou mais claro ainda que o que ele prometeu, ele vai cumprir. E a única coisa que ele não cumpriu é o retorno dele. Então, repito, capítulo 24 de Mateus, inteirinho é sobre a volta de Jesus. Vários outros capítulos, em particular de Mateus, Marcos e Lucas. E em particular o último livro lá do Novo Testamento, o livro das Revelações. Falam de uma forma intensa, mais de 300 situações sobre a volta de Jesus. Eu quero, nesse momento, apenas falar um pouquinho de João. Faltam 50 minutos. Ela fez assim, eu não sei se ela está dando tchauzinho para mim. 5 minutos. Mas eu vou falar sobre isso, é só sobre isso. Gente, João, olha, que coisa. Jesus foi crucificado, um corpo especial dele apareceu, e numa das últimas aparições, não foi a última, lá no lago Genezaré, os apóstolos, eram 7 apenas, um já tinha se suicidado, que foi o Judas Iscariotes, mas tinham 7 que foram pescar, e voltaram da pesca sem pescar coisa alguma, e eram exímios pescadores. Voltaram já quase nascendo o sol, e quando eles viram lá na borda do mar da Galileia, que não é um mar, é um lago pequeno, até relativamente pequeno, viu alguém de cócoras, como estou agora, numa fogueirinha, estava frio de madrugada, esquentando as mãos, mas uma fogueirinha. E esse homem que estava lá levantou e falou assim para o barco que já estava mais perto, ou como daqui até a câmera de filmagem de TV. Olha, tem peixe aí? Pescaram alguma coisa? Ou seja, ele queria comer. Era o corpo especial de Jesus. É como eu chamo. Eles não tinham pescado nada. Então Jesus, que sabia de tudo e sabe de tudo, falou, olha, faz o seguinte, joga a rede do lado direito do barco. Um deles lá jogou, talvez João ou Pedro, sei lá, jogou instantaneamente. Entraram tantos peixes na rede que quase arrebentou. E foi tão especial esse momento que alguém falou, mas é o Senhor. Alguns pularam na água para vir de lá até aqui nadando, e a gente estava nu, se barbeando, dormindo. Vieram, trouxeram o peixe. E Jesus começou a conversar já faltam 2 minutos. Começou a conversar com eles, os 7. Na verdade veio mais um, ficaram 8. E Jesus conversou. O que veio foi Marcos. Jesus começou a conversar com 2, batendo assim um papo, abraçando um e outro. Foi conversando com cada um deles, até que no final se reuniu. Ele estava indo embora, ele já estava morto fisicamente. Era um corpo especial. E Jesus falou, olha, porque Pedro perguntou, mas como que nós vamos para o seu reino? Calma, primeiro vocês vão trabalhar aqui, tem muita coisa para fazer. Faça a sua parte, aí você chega lá. Você vai, e não apontou para João. Jesus me indicou João, o apóstolo amado, mais novinho.
E Pedro, sempre Pedro, eu falei ano passado isso aqui, acho. Não, retrasado. E Pedro fala assim, mas mestre, você apontou para todo mundo, e o que será desse? Pedro apontou para João. E Jesus falou assim para Pedro, Pedro, continua mesmo, né? O que te importa se eu quero que ele fique até que eu volte, até que eu venha? Ele deixou claro novamente que ele vai voltar. E João, quando escreveu o evangelho dele, não colocou indicação alguma sobre a volta de Jesus. Mateus colocou, Marcos colocou, Lucas colocou, João não colocou a volta de Jesus. Porque ficou desesperado. Ora, o mestre fala que enquanto eu estiver aqui ele vai voltar. E o tempo passa, todos morreram. João só morreu com quase 100 anos de idade, por volta de 100 anos de idade. O tempo passa, todos vão morrendo. E os seguidores começam, peraí, mas João está aí. E então Jesus vai voltar porque ele está aí ainda. E Jesus não vem, até que chega um momento, ele escreve o Evangelho, não coloca sobre a volta de Jesus, ele é degradado, ele é exilado, numa ilha grega chamada Patmos, e lá ele é abduzido, ele é retirado em astral, sei lá, e ao ser abduzido ele é levado em diversos céus, vê muita coisa incrível, e dizem assim para ele, olha, escreva que você está vendo. Pois bem, ele que escreveu o Evangelho sem falar nada sobre a volta de Jesus, agora escreveu um livro inteirinho sobre a volta de Jesus. O livro do Apocalipse. Inteirinho. E lá no livro do Apocalipse, para terminar, lá no finalzinho, ele fala assim, olha aí, ele virá por sobre as nuvens, num cavalo branco. É a imagem dele. O que ele viu foi um cavalo branco, com asa. Mas a gente sabe que o que voa lá no espaço são discos voadores. Ele virá com sua equipe, seu comboio cheio de naves, para dar a cada um segundo suas obras, não segundo seu time de futebol e etc, etc. Pois bem, 2012, apenas um número, por coincidência, o final daquele ciclo de precessões dos equinócios, e portanto é uma continuação do tempo natural que sempre nós conhecemos. Nada. Eventualmente podem acontecer, como todo dia acontece. Sempre acontecem terremotos, etc, etc. Ah, mas se tiver um terremoto no dia 12 de 2012, e daí? Aconteceu no mundo todo. Não vai ser catástrofe, não vai ter coisa alguma de diferente. Vai continuar a vida como está. E depois, como as naves estão chegando cada vez mais intensamente, e por essas informações das religiões, desculpa. Não fique tempo, se eu bebesse calma não daria, mas pior ainda para você. Naves aparecendo em quantidade cada vez maior. E se Jesus vier, ele vem como Jesus? É claro que não. É claro que não. Ele não pode vir como Jesus, porque islamita, ateu, cego, corintiano, não vai acreditar, gente. Não vai acreditar. Ele vem como um ser especial, espacial, vai chegar aqui, e ele não vem voando. Lembrando lá do nosso amigo, ele não vem como super-homem. Não tem sentido. Ele não precisa de nave. É um ser muito especial demais. Melhor, ele não precisa de disco voador. Ele poderia vir do jeito que está. Em algum lugar ele está. Provavelmente em alguma base, alguma nave, algum planeta, não importa. Mas vem com nave para não nos assustar tanto. Com nave vai assustar. Imagina se viesse voando como um super-homem. Você percebe? Bom, pois bem. Então nós vemos o final dos tempos como um final nada, como uma continuação. O planeta Terra vai morrer? Vai. O universo um dia vai morrer? Vai. Nós vamos morrer? Vamos. A Terra vai morrer daqui bilhões de anos, 2, 3, 4, sei lá, bilhões de anos. Quando o Sol, de acordo com o que foi dito antes, quando o Sol se transformar numa estrela gigante, numa gigante vermelha, aí então vai, por exemplo, engolfar
as órbitas de Mercúrio, Vênus, talvez Terra, talvez Marte. Aí a Terra vai desaparecer, sim. É isto. Não agora. Agora a vida continua tal como está. Eu ponho minha mão no fogo e gostaria de cumprimentá-los em 2012, em 2013, e até pegando um gancho no amigo daqui, tomando um belo vinho francês, gelado, gostoso, com alguns queijos. Gente, é isso que eu tinha que dizer hoje. Boa noite. Muito obrigada, Nelson. A gente vai abrir para perguntas agora. Quem vai primeiro? Eu tenho a impressão que não há pergunta, porque foi claro para todo mundo. Fala, meu amigo. Boa noite, Nelson. Boa noite. Eu queria só fazer uma colocação, né, que eu me preocupo muito e fico pensando que será o comportamento humano no planeta não seria uma coisa natural? Por exemplo, como a gente poderia pensar que o homem ia tomar consciência que estaria destruindo o planeta, se ele abriria mão desse conforto desse anfiteatro, né, dos cabelos pintados, das roupas? Eu acho que isso, de repente, faz parte da natureza humana. E sobre a evolução da Terra, esse comportamento nosso deve fazer parte de um ciclo. É difícil falar isso, porque a gente pensa assim, aí a gente justifica toda a bandalheira, né? Mas eu não vejo uma corrente que possa fazer isso virar ao contrário. Eu concordo com você. Vamos continuar fazendo a nossa parte. Sabe, vamos continuar fazendo o que nós fazemos. Agora, eu acredito com muita convicção que o nosso horizonte é cheio de luz, de alegria, de evolução. Com tudo isso que acontece no planeta Terra hoje, isso há muitos anos a gente comenta, inclusive com o Jean Voelan, com os amigos, nós temos muito mais seres tendentes ao bem do que o contrário. Nós temos no planeta Terra uma quantidade muito maior de gente que quer a melhoria, mesmo com eventuais falhas. Quem é que não falha? Do que aqueles contrários. Vamos fazer a nossa parte. É isso que nós estamos fazendo agora. E só para falar, pegando um ganchinho da física, rapidamente, eu vou pegar aqui tem uma plataforma, vou pegar um átomo de urânio 235, colocar aqui, ou plutônio, sei lá, alguma coisa assim. Vou colocar cada vez mais uma colherinha de urânio, tá? Material radiativo pra caramba. E estou colocando, agora já tenho um punhadinho assim, tá vendo aqui nessa mesa? Eu vou colocando mais, eu estou colocando ali um urânio radiativo. Quando eu tiver que colocar mais um gramazinho, mais um átomozinho de urânio, ele vai chegar num certo momento em que a massa dele é crítica. Significa que se eu acrescentar mais uma fraçãozinha qualquer, ele desencadeia um processo de reação, uma reação em cadeia, uma explosão atômica. E foi assim que fizeram a bomba atômica que soltaram em Nagasaki, em Hiroshima. Foi desse jeito, gente. Colocando, isso daí é massa crítica. Senão eu vou falar de Hiroshima e não é nada disso. Imagina que nós tenhamos uma consciência e que a nossa consciência, nossos pensamentos, a partir de circuitos neuronais ou neurais, circuitos elétricos que trabalham, que me orientam, que me administram em termos de fisicalidade, todo o meu movimento, respiração, visão, tudo que me acontece, sendo administrado aqui. E que essas informações que eu registro e que passo quando falo, quando vejo, etc, etc. E gostei daquela ideia do passado, não só a visão. Vocês estão me vendo no passado. Tudo que vocês estão vendo já passou, gente. Vendo e sentindo, e até o toque. Até o toque, meu amigo, é passado. Quando eu toco em alguém, para esse comando chegar aqui, já demorou algum tempo. A gente vive, é gostoso viver no passado.
A gente faz coisa tão gostosa, depois eu explico. Mas veja só, a nossa consciência, supondo que sejam circuitos, sistemas oscilantes, a gente emana. Eu dei mais de uma vez exemplo aqui de coisas que aconteceram comigo, muitos anos depois, de contato vibratório, de pensamento, aquelas coincidências que eu chamo de ressonância, de sintonia, ressonância de sistemas que oscilam em faixas de frequências similares. Pois bem, imagina que o planeta Terra, porque estamos realizando o Cosmos 10 agora, um outro grupo espírita está se reunido em alguma instituição aqui de Araçatuba, de Birigui, de São Paulo, um grupo católico está fazendo orações, e todos tendentes ao bem. Vai chegar um certo instante que alguém que não veio à palestra nesse momento entra, e ao entrar adquire aquele momento de ultrapassar a massa, a sintonia crítica. Nesse momento, a reação em cadeia. Eu estou querendo acreditar que isso possa acontecer com o homem, e quando acontecer isso, a gente vai saltar. Tem gente que chama de salto quântico, não tem nada a ver. A gente salta em termos de consciência, o mundo todo, o planeta Terra todo, parecido com aquela experiência, ou citada pelo Rupert Sheldrake, o 100º macaco. O 100º macaco é exatamente aquele macaco, aquele indivíduo, aquele ser, que é o momento crítico de mudar a faixa frequencial e todos passam a ter um novo comportamento. Não vai ficar bonzinho, não. A Terra não vai ficar cheia de santinho, não. A gente vai continuar errando pra caramba durante muito tempo. Mas vamos nos lapidando dia após dia, fazendo aquilo que nós temos que fazer. Gente, vão me caçar, nunca mais vão me convidar para vir aqui. Eu os cumprimento, abraço carinhosamente cada um de vocês. Gostaria de ter slide, eu não sei fazer essas coisas. O meu e-mail vocês têm, meu site. Troquem informações comigo. Gente, um grande abraço, coração a coração.